de saúde mental no trabalho é falar de ferramentas, é falar de cultura, é falar daquilo que é muito prático e objetivo para a gente conseguir também o melhor negócio. Liderar é bater meta consistentemente com o time fazendo do jeito certo. Eu adoro essa definição, né? Com o time. Saúde mental no trabalho são as ações que a empresa faz para estimular a pessoa a cuidar da sua saúde mental. Palestras sobre yoga, mindfulness, acompanhamento psicoterapêutico, tudo isso é saúde mental no trabalho. Como cada um vai cuidar da sua saúde mental naquele ambiente. Mas saúde mental e trabalho, Ronan, nós estamos falando de uma relação. Como é que essa empresa vê essa relação? Aí nós estamos falando de modelo de gestão e cultura. Aí amplia. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. E hoje para falar de um assunto para lá de especial, a gente vai falar de saúde mental no trabalho, um tema, olha, que está chamando a atenção de toda a sociedade, especialmente falando aí no pós-pandemia, onde mudou muito a situação, não só de você trabalhando muitas vezes dentro de casa, num ambiente híbrido, ou tendo que conviver com todas as mudanças que essa situação pandêmica promoveu na sociedade, no ambiente de trabalho e nas relações. Então, o que temos observado, o crescimento, né, do que a gente está chamando de doenças do trabalho, né? A ansiedade, a depressão, o burnout, o estresse, tudo isso tem aumentado e nós vamos falar hoje sobre esse assunto. É um assunto muito importante para você como indivíduo, para cuidar da sua saúde, o que você tem que fazer, quais são os sinais que apontam que você pode estar numa direção, né, de prejudicar a sua saúde, para você que lidera pessoas, para você que está no ambiente de trabalho, que é empresário, que tem que cuidar da cultura da sua organização para promover um ambiente saudável, para as pessoas terem menos impacto na sua saúde e você também ter mais resultado, mantendo essas pessoas, enfim, felizes, contentes com o seu trabalho e cuidando bem da sua saúde, né? Essas pessoas bem de saúde. Então esse é um tema, acho que super importante, de especial interesse para você nesse dia. Então eu estou aqui com uma convidada muito especial, estou aqui com a Alessandra Demito, que vai nos ajudar a desvendar os mistérios desse assunto. A Alessandra, que é professora aqui do MBA nosso de Psicologia Organizacional e Trabalho, que é doutora nesse assunto, doutora em Psicologia Organizacional e do Trabalho, que é pesquisadora e que vai trazer para nós aqui, revelar para nós muitas informações interessantes e que tenho certeza vão te ajudar aí a entender melhor esse assunto tão crítico e tão sério. E eu já quero começar, Alessandra, com você, com uma estatística que a gente estava falando aqui nos bastidores, para mim, assombrosa. Assim, você comentou que hoje se perdem no mundo 12 bilhões de dias de trabalho em produtividade. Isso é $1 trilhão de impacto negativo na economia mundial, em função de problemas relacionados à saúde no trabalho. Isso é um problema gigante, então, que nós temos que parar e prestar atenção e procurar entender mais sobre isso. Fala mais sobre isso para nós, já te convido para se apresentar também e dar um oi para a nossa audiência. Oi, Ronan. É um prazer estar aqui, falar de uma temática que eu acho que cada vez mais é pauta e está na agenda das pessoas, das organizações que realmente se preocupam com o crescimento sustentável de uma sociedade que produz sem se destruir. Né, pode se construir, se fortalecer a partir do seu processo produtivo. Acho que esse é um grande desafio para o século. Tanto a Organização Mundial da Saúde quanto a OIT trazem esses dados que você me colocou. E aí, Ronan, a gente entende que, para além dessa questão da economia, nós temos uma previsão ainda pior, que é dessas pessoas acometidas por transtornos de depressão e de ansiedade graves, como que elas não vivem, né? Então, a gente tem um custo econômico e a gente tem um custo humano. Então, isso exige imediata atenção. E o Fórum Econômico Mundial tem uma perspectiva que agrava essa situação, de que até 2030 nós vamos gastar, então, ao invés de $1 trilhão por ano com doenças emocionais, vão ser 6 trilhões. Eu costumo dizer que está na mão de todo mundo pensar em reverter essa perspectiva. Então, pensar modelos de gestão, como que a gente organiza a nossa vida e como que a gente constrói saúde, como é que isso é pauta na vida de cada um. Então, nós vamos falar de saúde mental no trabalho aqui, Ronan, mas que legal, quem está aqui nos assistindo, poder, a partir desse momento, pensar a sua relação com a saúde mental, como que o trabalho afeta isso, como que eu, se eu sou gestor, tenho estratégias para, de fato, criar ambientes que as pessoas possam construir resultados, mas também conquistando saúde. O desafio é grande, mas nós estamos aqui, acho que o bate-papo vai ser ótimo e que a audiência possa aí se beneficiar muito do que a gente vai trazer. Legal. Eu queria começar, então, falando um pouquinho sobre o que exatamente, quando uma pessoa
pode perceber, assim, nós estamos na correria do dia a dia, né, as nossas obrigações, muitas vezes a gente não para prestar atenção em nós mesmos, né, correndo para atender a família, correndo para atender o trabalho, correndo para atender as necessidades, muitas vezes, de outras pessoas, né, e a gente acaba passando despercebido, assim, com as nossas próprias necessidades. Então, olhando os sinais, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, né, quando uma pessoa pode perceber que está com um problema de saúde mental, né? Que não é só um cansaço do dia que foi difícil, que um soninho da noite vai resolver e que ela vai se recuperar no outro dia. Quando é que a pessoa começa a perceber que está com realmente algum sinal de problema? Excelente, vamos lá. Primeira coisa a gente entender, Ronan, que você pode não estar doente, mas também não estar saudável. Fala mais sobre isso. Porque você pode estar numa certa normalidade, aguentando firme e forte os afazeres do dia a dia, funcionando, mas a um custo de muito sofrimento. Então, o que hoje a gente entende é que a saúde mental é uma conquista intencional e diária de cada um de nós. Ninguém chega para te dar saúde mental, chega, faz atirar. Né? Não dá para comprar também, assim, não dá né? para comprar. Então, para você ter saúde mental, é uma conquista, é algo que você intencionalmente busca. Senão você pode estar nesse estágio, não estou deprimido, não tenho assim uma ansiedade grave, mas eu estou sofrendo. Então sua vida, na verdade, ela está sem a saúde que poderia ter. Então a gente pode entender que quais são os sinais. Primeiro, o sofrimento se revela através de você não ter ciclos de sono que são restauradores, né? Então, a insônia começa a ser, você tem pensamentos recorrentes que remoem situações do seu dia a dia. Um outro ponto importante é quando você começa a duvidar de você. Saúde mental está muito relacionada à minha capacidade de acordar. Sabe aquele dia, Rona, desafiador, difícil? E eu penso assim, pode vir porque eu vou enfrentar esse dia. E o que der errado é você criativo para ter jogo de cintura e me reformular e recalcular a rota. Quando você tem consciência do seu valor, da sua utilidade, a gente fala que você tem uma identidade fortalecida. E aí você enfrenta os desafios da vida. Então a saúde mental está ligada a esse potencial de ação sua sobre a realidade. E a realidade ela vai te desafiar. Né? Nem sempre o planejado acontece, tem as intempéries, os imprevistos. Então a saúde mental está muito ligada à sua capacidade de enfrentamento e como que você faz esse enfrentamento. É com muito custo, é muito desgaste, é muito sofrimento, então talvez você não está tão saudável. Porque eu estou começando aqui, assim, acho que esse é um assunto super interessante, assim, do meu interesse próprio, assim, não só como indivíduo, mas como líder, né, como líder de uma organização, é um tema que me chama muito atenção, a gente vê as pessoas se desgastando, então acho que o ponto aqui que eu queria trazer nesse início então você disse que é uma busca intencional, diária, é um cuidado que cada um tem que ter. É uma conquista. É uma conquista. Então igual saúde física. Sim. Não tem poupança também, você tem que fazer ela acontecer todos os dias. Tá, mas a saúde física, você vai na academia, né? Você faz uma caminhada, que eu acho que uma coisa deve estar relacionada à outra também, né? O exercício físico, o combate ao sedentarismo também deve ter uma contribuição com a saúde mental. Né? Você tem mais prazer, com certeza. Então, vamos falar um pouquinho. Então, a pessoa começou a perceber esses sinais. O que ela tem que fazer como indivíduo, pensando assim? O que ela deveria fazer? E aí a gente pode pegar agora uma ideia importante de como que a nossa mente se forma. Não sei se vocês já se perguntaram isso. Como é que a nossa mente se forma, né? Desde que nascemos? Ela se forma numa relação. É na relação com seus cuidadores, no investimento afetivo e de cuidado com você, Ronan, que você foi formando a sua mente. Então, a resposta para a sua pergunta tem muito a ver com a qualidade e o investimento que eu tenho nas minhas relações. Primeiro, na relação comigo. Porque eu não sou com o outro que eu não sou comigo. Se eu sou intolerante com o outro em relação aos erros, eu sou intolerante comigo. Se eu sou desrespeitoso com o outro, eu sou desrespeitoso comigo. Sabe aquele diálogo interno? Vozes interiores. Você internalizou as relações significativas da sua vida. Elas estão dentro de você. Elas operam na sua mente. E se você não tem consciência de como elas funcionam e elas te impactam, você só joga isso para os outros. Entendi. Você não consegue através das relações, primeiro com você. Então, exige, claro, o autoconhecimento, é uma base. Como que eu funciono, como que eu me relaciono com as minhas questões. Por exemplo, desafio da vida lidar com medo e insegurança. Todos nós temos. Com as nossas angústias.
A maneira que eu lido com a minha angústia, eu posso dar conta dela, como líder, isso é importantíssimo, Ronan, ou esparramar em todo mundo. É aquele líder que sai esparramando veneno. Coloca todo mundo para tomar porque ele não é capaz de fazer a própria gestão de si, do que ele tem de emoções. Então, se ele não está se sentindo bem, está angustiado, o que uma pessoa deve fazer quando a gente fala de saúde mental? A sua gestão emocional. Ele tem que fazer, por exemplo, uma administração do estresse, ele está numa fase de muito estresse. E se a pessoa não tem essa consciência, o que ela faz? Ela põe na conta do outro que é da conta dela. E aí a coisa desanda. Isso pode ser numa relação a dois, isso pode ser no trabalho, com a tua equipe. Você imagina uma empresa em que você tem gestores que não têm essa habilidade de manejo da própria angústia e sai esparramando isso em todo mundo. Fica muito ruim, né? Perfeito. Um ambiente tóxico acaba sendo o resultado disso. Entendi. Quer dizer, então, assim, tentando puxar ainda para o lado do indivíduo, eu quero tentar ir nessa escala de ir depois para o líder, para dentro das empresas, que eu acho que você trouxe uma perspectiva interessante de como é que a gente pode, né, ir aprendendo a lidar com essa situação numa escala, né, crescente. Agora, olhando o indivíduo, eu fico pensando assim, cada um deve ter um jeito de se recarregar, né? Você comentou sobre o sono, você falou sobre essa dificuldade de enfrentar o desafio, acordar de manhã e falar assim, puxa, né? Tô sem energia para lidar com o desafio do dia, tô sem essa energia, parece que eu tô sem. Então, se eu puder usar essa comparação, eu poderia dizer o seguinte, então, de algum momento eu tenho que me recarregar. Né, se eu estou sem a energia, se a bateria está só nos 50%, não deu tempo de recarregar. E é claro, aí talvez eu precise de um tempo maior de descanso, aí um sono melhor, dormir mais cedo, né? Tem gente que se recarrega com sono, tem gente que se recarrega com convívio social, às vezes saindo com os amigos ali, né? Às vezes no final do dia ou no fim de semana, tem gente que é o esporte, que é a prática esportiva. O quão importante é essa combinação de coisas, ou a pessoa, você está falando do autoconhecimento, né? E que opções que tem, o quão importante que opções que a pessoa tem para se recarregar. Porque, por exemplo, pessoalmente, falando agora de mim, eu também lido com os meus desafios, são desafios grandes, todo dia você tem que lidar com uma série de dificuldades na vida pessoal e na profissional. Então, eu busco me recarregar nos finais de semana mais, durante a semana mais difícil, você está sempre começando a rotina muito cedo e terminando muito tarde. Durante a semana, uma atividade física, pelo menos 3 vezes na semana, bem cedinho, é o que mais me dá energia. E no final de semana, só atividades físicas também, gosto muito da atividade física, talvez com um pouco mais longa, ou música, né? Eu gosto Também de um adoro música. instrumento, porque me tira um pouco dos pensamentos corriqueiros da semana, dos problemas da semana, e me leva para um pensamento diferente, de aprendizado, de prazer ali, a música me dá prazer. Como é que as pessoas podem se recarregar? Fala um pouco sobre isso, talvez quem está nos ouvindo aí pode pegar aqui uma ideia e tá atrás de alguma sugestão. Então, eu acho que a primeira coisa é você entender como você funciona, né? Todo mundo tem um funcionamento. Então, aquilo que às vezes funciona para você não funciona para mim. Aqui entra o autoconhecimento. Eu preciso ter uma reconexão com a minha vida afetiva, emocional, mental e saber aquilo que me dá prazer. Às vezes, Ronan, desde cedo a gente é muito acostumado a reprimir prazer. E a gente cresce, nem precisa reprimir tanto, dá para viver alguns prazeres, a gente não se permite. Então, se emancipar um pouco mais daquilo que te faz bem e se permitir no dia a dia, faz já e te traz essa recarga, te reabastece. Às vezes, a maneira como você vai, sei lá, fazer uma compra numa padaria pode ser muito interessante se você for com essa abertura de conversar com as pessoas, de ver o dia, de estar ali aberto para que essas relações te fortaleçam. Ou não. Então, essa maneira de funcionar, ela vai estar sempre impactando em como você se percebe na relação com o outro e como enxerga a vida. Então, esse é um primeiro ponto. Você tem que descobrir, de alguma forma, como é que você tem o seu funcionamento. E aí você vai usar essas estratégias. Porém, tem um ponto que é central quando a gente fala de saúde mental, que o que mais faz a gente se estruturar para estar bem é o que eu penso sobre mim. Vamos parar e pensar, Ronan, quando é que você fica bem? Quando você está bem com você, não é? Quando você tem noção que você tem valor, que você tem uma utilidade. Isso diminui sua insegurança e seu medo também, não é? Você não fica tão ameaçado. Moxa, peraí, eu tenho valor no trabalho, eu tenho valor na minha família, eu sou útil, eu sou uma pessoa que tenho ali condição de fazer a diferença. Só que às vezes a pessoa ela começa a duvidar disso. E quando ela tem essa identidade enfraquecida, com dúvida, ela fica vulnerável às descompensações psíquicas. Por isso que às vezes só reabastecer não é suficiente. Porque eu estou em dúvida sobre mim.
Aí talvez eu precise de um outro tipo de acompanhamento, que pode ser uma psicoterapia, pode ser uma mentoria, pode ser outro tipo de atividade, mas pensando na relação. Porque se a gente se construiu na relação com alguém, você só vai fortalecer a sua saúde mental se você estiver na relação com alguém que te confirma um pouco mais daquilo que você precisa olhar sobre si. Acho que Entendi. esse é o ponto, né? A gente fala muito a importância das relações de qualidade. Então, quando você fala assim, eu como indivíduo, o que eu posso fazer? É complicado, porque a melhor forma de você se fortalecer é na relação. Entendi. Tá. Sozinho, você consegue fazer algumas coisas, né? Uma parte, né? Então, Uma uma parte você parte. consegue, mas você precisa sim, através das relações, você trouxe esse ponto no começo aqui. Porque você se construiu na relação, né? Não Perfeito. existe um ser humano que se constrói fora de uma relação. Entendi. E Entendeu? agora, então tá. Então agora, indo para esse lado da relação, eu poderia dizer que para cuidar da minha saúde mental, fazer bem para uma outra pessoa, cuidar da saúde de outra pessoa, fazer o bem para outra pessoa, vai fazer bem para mim? Com certeza, porque isso aumenta a sua noção de identidade de que você é bom. Agora, aqui tem um ponto interessante, Ronan. A gente precisa se integrar para ter saúde. O que eu quero dizer com isso? Ninguém é só bom, ninguém é só eficiente, ninguém é só competente. A gente também às vezes escorrega, a gente erra. Então, quando a pessoa ela consegue se ver no seu desalinho, ela tá bem com aquilo que ela é muito boa e com o que ela não é, isso exige humildade. Porque a arrogância é uma forma de lidar com a insegurança. Na verdade, você arroga para si o que você não tem para não ter que enxergar aquilo que talvez te falte que o outro pode te rejeitar. Só que é um processo paralisante. Na medida em que você se integra e tem mais humildade de enxergar aquilo que você é de muito bom, que não é tão, e tudo bem, que você está se transformando, se desenvolvendo, você diminui a ansiedade. Sim. Você fica melhor com aquela possibilidade de. É mais ou menos assim: eu sei o meu valor, eu sei a minha utilidade, eu sei que eu preciso evoluir. Então é um olhar sobre si muito maduro. Né? Então tem a ver com maturidade emocional e maturidade mesmo enquanto ser humano. Que volta no autoconhecimento. Né? Que Que volta no volta no autoconhecimento, quer dizer, eu autoconhecimento. aceitar as minhas, né, dificuldades, minhas fraquezas, reconhecer onde eu vou bem e aquilo que eu não estou tão bem assim, eu tenho humildade, né, de saber que eu preciso construir ou até lidar com aquilo como é, Como um limite. né, como um Como uma limite. vulnerabilidade, como uma fragilidade que é do ser humano. E a gente vai falar, né, do que a Brené Brown muito fala, que é a questão da importância da vulnerabilidade para você viver bem, para você crescer, para liderar, e de fato. A gente está terminando uma era, eu acho, e a pandemia veio porque trouxe muita convivência com medo e ansiedade, Ronan, trazer para a gente esse olhar daquilo que a gente não tem controle, né? Daquilo que a gente precisa aceitar e ir Uhum. trabalhando em outros elementos aquilo que é do nosso controle. Então, tem pessoas que se acham onipotentes, capazes de tudo, não sabem os seus limites, não falam não para nada, estão sempre assumindo um monte de coisa. E já entrando um pouquinho aí na questão da doença relacionada ao trabalho, o burnout mesmo, ok, a empresa pode trazer muita demanda para você, mas por que você não fala às vezes que tem um limite? Porque você quer ser para o outro super. Sim. Você tem dificuldade de falar, peraí, Ronan, isso aqui a gente tem que rever, gerenciar essa carga de trabalho. Porque você quer parecer para o outro mais do que você é. Então, tem aspectos que são nossos e que a gente precisa ter cuidado, porque na medida em que essa relação comigo, nessa eu não consigo aceitar que eu tenho essa integração, eu estou sempre buscando um ideal sobre mim que vai me cobrar um preço. Perfeito. Aí quer dizer, aí, como indivíduo, agora entrando, né, nessa linha, buscando essa linha que você já trouxe para dentro do ambiente de trabalho, como indivíduo eu também preciso saber equilibrar, né, equilibrar as demandas que eu tenho que lidar, que eu estou lidando com o meu líder, por exemplo, né, e alinhar expectativas, deixar as expectativas claras, confirmar se eu entendi claramente o que eu preciso entregar e saber lidar com o meu tempo, né? Fazer uma boa gestão de tempo para que eu não tenha que, eventualmente, passar do limite e aí provocar essa situação de estresse, de burnout. Agora, como líder, eu também preciso perceber, do outro lado, que eu tenho que cuidar, né, desse equilíbrio entre as competências que aquela pessoa tem para realizar determinada tarefa, com o tamanho da tarefa, do desafio que eu dou para Perfeito. ela, né? O líder também tem esse papel, então já começa a trazer para dentro do papel do liderança a responsabilidade de fazer esse ajuste, esse equilíbrio, para que ele não seja um fator,
né, de um gatilho que ajuda a crescer o problema do lado do liderado, certo? Excelente. E a primeira coisa já vem, então, de você também saber como líder dos seus limites. Né? Que exemplo que você dá de alguém que entende também que tem algumas situações ali que você precisa gerenciar até a própria carga de trabalho. Porque se você é um gestor que fica das 8 à meia-noite trabalhando, vem trabalhar mesmo adoecido, não está bem, está ansioso, não faz sua gestão emocional, que exemplo que você está dando para o time? Como é que você está autorizando as pessoas a também cuidarem de si? Então esse é um ponto. Agora, mais que isso, eu acho que a gente está falando de fatores de riscos psicossociais. A gente está entrando sem saber, você falou de algo que hoje a gente chama nas organizações como o principal elemento que pode afetar a resposta psicológica das pessoas. Um fator de risco psicossocial pode ser o quanto você consegue, enquanto gestor, envolver as pessoas naquelas decisões que vão afetar o trabalho delas. O quanto você reconhece. O quanto você deixa a expectativa clara sobre o trabalho. Esses fatores que você trouxe, Ronan, são os fatores que vão impactar a resposta psicológica das pessoas nas organizações. E porque, de alguma forma, criam condições do quê? Da pessoa se fortalecer na sua identidade. Se você deixa a expectativa clara para o teu liderado que você quer do trabalho, ele está investindo energia naquilo que ele precisa, ele vai ter mais chance de fazer um bom trabalho e ser reconhecido. Se você delega corretamente, se você tem comunicação assertiva. Então, aqui a gente vai entrar numa esfera que a liderança precisa usar as ferramentas de gestão de pessoas para desenvolvê-las e para construir esse ambiente em que cada um pode sim errar. Claro, vai ter erro, mas é um erro pensando sempre em fazer o melhor porque há engajamento. Vamos falar um pouquinho dessas ferramentas, então, porque isso aí eu acho que é bem legal. Deve ter muito líder aí assistindo a gente Bacana. e procurando saber se ele está usando ou não essas ferramentas e tal. Depois eu posso dar minha própria contribuição de como eu enxergo, mas queria ouvir um pouco você. Que ferramentas você recomendaria, então, para o líder usar para ir criando, né, esse ambiente onde as pessoas ele vai propiciar mais saúde, menos burnout, menos estresse para o liderado dele. Ainda que tenha que bater muitas metas, que tenha que, né, superar os desafios que ele tem que superar, porque liderar é bater meta, já diria lá o Falcone, liderar é bater meta consistentemente com o time fazendo do jeito certo. Eu adoro essa definição, né? Com o time, consistentemente fazendo do jeito certo. Eu acho que a gente pode incluir no fazendo do jeito certo não só a questão ética, mas também essa questão do cuidado com as pessoas também. Tem uma perspectiva que cada vez fica mais forte para mim, Ronan, que todas as ferramentas, liderar é um conjunto, né, de conceitos, práticas, ferramentas técnicas, mas a construção da confiança é a base. Não tem como, assim, sem confiança. E aí a confiança nasce do respeito. Você confia em quem não te respeita? De jeito nenhum. Eu não confio, as pessoas não me respeitam. Então, se você tem um gestor que respeita, a forma como ele delega é preocupada em fazer aquela pessoa poder fazer o melhor trabalho. Então, a gente tem algumas ferramentas que são básicas para construir confiança. Comunicação assertiva, com comunicação agressiva já tem o desrespeito, então não tem confiança. Você precisa saber fazer os feedbacks, porque as pessoas têm que saber se elas estão indo bem. Isso é importantíssimo para a minha identidade, né? Eu quero saber se eu estou trabalhando de forma útil, a ter valor para aquele lugar que eu estou desempenhando. Você tem que fazer gestão de conflitos, porque ela vai acontecer, né? E aí como que você conduz? Você vai ficar evitando conflito, colocando pano quente em tudo? Você não tem confiança, né? Olha aí o problema. E sem conflito, a gente não consegue o comprometimento das pessoas. Quantas vezes a gente sai de uma reunião que você pensou em falar algo, queria ter falado um negócio na reunião, não, mas iam me julgar, iam achar que eu sou intrusiva, melhor não falar nada. E às vezes era uma coisa importante para a evolução do negócio. E não falou porque você não estava seguro de Não poder, estava seguro. não era um ambiente seguro, você estava com receio de alguém te julgar, enfim. Excelente, medo da retaliação, do julgamento, da competição e por aí vai. E uma outra ferramenta, que eu já falei aqui algumas vezes, é a delegação. Né? Então, assim, essas 4 são um kit básico para um gestor, ele ter competência de gerar um ambiente construtivo. Porque vamos pensar, trabalhar nunca é neutro para a nossa identidade. Pode oferecer o melhor ou o pior. Eu sou fã do trabalho porque eu acho que é impossível você desenvolver suas habilidades, sua inteligência, sua competência sem o trabalho. Sim. O trabalho, ele te testa na realidade. Dessa realidade, você precisa se engajar para dar conta dela, com a sua engenhosidade e tudo mais. Mas você tem que ter ambiente para isso. Então, eu acho, Ronan, que as pessoas querem fazer o melhor, desde que haja as condições para isso e um modelo de gestão que possibilite também. E a gente vê, às vezes, empresas que, sem perceber, têm modelos de gestão que criam armadilhas organizacionais. Ou, no mínimo, vamos falar aqui de um ponto importante. O gestor, hoje, ele está evoluindo para entender como é que essas ferramentas criam condições da pessoa fazer um bom trabalho, poder ser reconhecida, fortalecer sua identidade, e nossa identidade é a nossa armadura psíquica.
Quando eu começo a duvidar de mim, é o início do fim, Ronan. Foi uma pergunta que você fez no início para mim. Se eu pudesse resumir, quando você começa a ficar em dúvida se você é bom no que você faz, se você tem valor, cuidado onde você está trabalhando. Uhum. Tá faltando aí alguns elementos, porque claro que você tem que chegar um momento de ver o que você precisa melhorar. Isso todos os dias. Mas se isso está sendo feito de uma forma que você duvida de você, tá perigoso. É super interessante o que você está falando, assim, minha experiência, trabalho com liderança há muitos anos, né, desde, sei lá, eu nem lembro, já tem muitos anos, mais de 30 anos, e algumas coisas eu fui aprendendo aos poucos. Eu diria que fui sendo forjado como líder aos poucos, até hoje estou sendo forjado, né, porque isso é um aprendizado contínuo, mas alguns segredinhos eu fui descobrindo, né, na medida em que fui vivendo experiências. Então, talvez junto com tudo isso que você falou, eu poderia dar uma dica aqui para os líderes que estão ouvindo e que vale a pena você investir nisso que eu vou te falar aqui agora, né? Construir confiança é a base de tudo. Acho que a Alessandra foi num ponto nevrálgico. Como é que você faz isso? Tem várias formas, dá para fazer um MBA só sobre isso, né? Mas eu daria uma dica para você. Se você tivesse que pensar em uma única coisa, você fazer uma boa reunião individual com o seu liderado. Mas uma reunião que tem algumas características especiais. Não é aquela reunião que você chama ele para cobrar ele dos resultados, não é aquela reunião de acompanhamento de resultado. Não é isso, para você falar na maior parte do tempo e a pessoa escutar. Talvez você tenha que agora repensar o jeito de fazer essa reunião individual e transformá-la numa reunião de desenvolvimento de pessoas. Quando você começa a olhar para um momento individual com aquele seu liderado, onde você vai ouvir muito mais do tempo, 80% do tempo você está ouvindo, 20% você está falando, e falando de um jeito específico, fazendo boas perguntas, fazendo perguntas para ajudar o seu liderado a resolver problemas, fazendo perguntas para ajudar a ver como é que ele está. Estamos falando de saúde, né? Como é que está a vida dele, como é que ele está naquilo que, obviamente, sem invadir a privacidade dele, naquilo que, obviamente, ele está confortável de aos poucos ir construindo nessa relação que você está estabelecendo com ele, uma relação de desenvolvimento. Aí sim eu tenho aprendido que esse modelo, ele inverte um pouco o jogo. O líder sai daquela posição do cara que manda fazer as coisas e tudo mais, e entra numa posição do estou interessado em desenvolver você, estou interessado em te ajudar, estou interessado a fazer você crescer, estou interessado em fazer o seu trabalho ter mais significado. Você trouxe isso aqui bem no começo, assim, puxa, quando as pessoas sentem que o trabalho delas tem mais significado, isso tem um reflexo positivo na saúde, aquele efeito da confirmação, né, de que eu tenho valor, de que eu sou bem aceito aqui, e às vezes elas também ficam mais à vontade de abrir as suas fraquezas, e o líder pode ajudar a desenvolver, né, competências que vão de encontro à questão de lidar com essas fraquezas. Então, minha dica aí para os liderados, para os líderes, é essa, de fazer uma boa reunião, um a um, e reuniões individuais com as pessoas. O que você acha? Achei Eu excelente. aprendi muito nisso aí. No começo eu fazia muita reunião sem ter a orientação adequada, que eu diria as reuniões militares, assim, né, do comando e controle, de cobrança e tal. E aos poucos eu fui descobrindo que essa não era uma boa forma de liderar, que realmente gerava desconfiança, as pessoas ficavam inseguras. Eu tenho um jeito talvez mais incisivo, a minha forma de comunicar é uma forma, talvez até pelo aporte físico, pelo tom de voz, que comunica com muita firmeza determinadas coisas. Podia causar um impacto, né, na pessoa, causou durante que muitos anos. ameaçava. Causou durante muitos anos. Recebi muito feedback sobre isso. E isso me ajudou a desenvolver uma forma diferente de encontrar as pessoas. Então, em termos de liderança, eu diria que isso me ajudou a construir ambientes com mais confiança. Eu adoro esse exemplo que você trouxe, né? Então, quando a gente fala liderança é um conjunto de conceito, prática, ferramenta e técnica. Vamos lá, Ronan, você acabou de falar para mim que o seu conceito de liderança é desenvolver pessoas. Você tem uma prática que é o one-on-one. Aí você precisa ter uma ferramenta. E eu desenvolvi uma ferramenta para o one-on-one que eu acho que tem duas perguntas iniciais que ajudam a construção da confiança e da saúde, porque traz visibilidade para os esforços das pessoas. As perguntas são, primeira, que desafios que você enfrentou no último mês? Deixa a pessoa falar sobre os desafios. E a segunda, que soluções que você foi encontrando? O que você aprendeu com tudo isso? Então, naturalmente, a gente não está toda hora ali acompanhando o trabalho como gestor, mas quando você dá abertura para a pessoa poder pensar e falar sobre os desafios, você está desenvolvendo essa pessoa. E ela já está tendo a oportunidade de mostrar para você aquilo que do trabalho às vezes é invisível.
Porque às vezes naquele mês alguma meta ela não atingiu, mas ela pode estar num caminho de desenvolvimento muito interessante para o próximo mês. E ela dando visibilidade para você sobre isso, você começa a perceber essa caminhada, esse desenvolvimento. Então, constrói confiança, constrói desenvolvimento. Eu acho que é uma prática excelente, Ronan. E é isso que fortalece para que a pessoa possa depois fazer por você o algo mais que você precisa mesmo para o negócio acontecer. Ainda que tenha metas desafiadoras, difíceis para serem alcançadas, né? É. Interessante o que você está trazendo. Ou seja, dentro da organização, o líder precisa trabalhar ativamente para construir um ambiente que propicia a saúde mental dos seus liderados, né? Ele pode fazer isso dando significado, construindo confiança, comunicação assertiva, que você falou, e do outro lado, o liderado também precisa saber dos seus limites, e no ambiente de confiança talvez fique mais fácil, né, das pessoas se entenderem. Vamos pensar assim, trabalhar como tudo na vida implica vivências de prazer e sofrimento, certo? Não tem como você também falar que trabalhar vai ser só prazer. Não tem jeito, né? Ok, até aí tudo bem. Mas que destino que a gente dá para o sofrimento? Esse é o pulo do gato. É isso que vai fazer as pessoas crescerem, o negócio ser sustentável, ou você ter um ambiente tóxico que envenena e maltrata as pessoas e adoece. E a questão é a organização do trabalho. A organização do trabalho define o destino do sofrimento no trabalho. Por quê? Por mais que você planeje, Ronan, o trabalho, e você seja muito bom nisso, a realidade, ela sempre traz as suas questões, que você tem que se adequar. Então, o que a gente vê muito, né? Quando não tem confiança e você fez um planejamento de trabalho e aquela pessoa falou pra você que tem alguma coisa que tá dando errado, que podia ser diferente, mas você acha que ele que não tá fazendo certo, você não escuta. Se tem confiança, você fala assim, peraí, me conta, o que você acha que pode ser diferente nesse plano? Então, você tem a humildade de ver que talvez você tem algo do seu plano que a realidade está resistindo, né? Você precisa adequar, você escuta e aí a pessoa sente respeito e cada vez mais ela se engaja em olhar para a realidade e evoluir a organização do trabalho. Então, você começou muito bem o podcast falando que aqui é o lugar para colocar as ideias em movimento, e movimento é vida. Então, a gente faz, às vezes, um planejamento de trabalho e acha que aquilo vai ser sempre daquela forma, e que se tá dando errado, é o fator humano que tá errando. Pode ser, tá, gente? Porque tem também questões assim de pessoas que não estão ali engajadas, não querem fazer. Mas muitas vezes, Ronan, você ao desconfiar ou não poder ouvir de forma ativa o que a pessoa tem a dizer, você prejudica o trabalho. Você prejudica a relação com esse profissional, com esse liderado, e você cria condições do sofrimento que a gente chama patogênico. Então a gente pode resumir assim: trabalhar vai ter sempre prazer e sofrimento. Quando é que o sofrimento aparece? Quando você erra. Quando você vai tentar fazer algo que estava planejado e dá errado. Tem sofrimento, não tem? Claro. Se você tiver confiança do teu gestor, liberdade e autonomia para resolver a encrenca, você pode ser fortalecido. Então aquele sofrimento, ele tem uma parte criativa que vai às vezes falar, nossa, eu resolvi esse problema com o cliente, Ronan. Aquilo que a gente pensou não funcionou, mas na hora lá eu tive uma ideia, deu certo, nós fechamos com o cliente. Mas ele precisa ter um mínimo de liberdade e autonomia para isso, e confiança. Quando não tem, o que acontece? A pessoa fica presa naquele sofrimento do erro. Eu não tenho o que fazer. E aí eu acho que você trouxe um tema interessante que começa a pensar assim, aí eu acho que já começa também a ter um impacto da cultura da empresa, né, da organização dentro do ambiente, né, assim, Excelente. uma cultura que permite as pessoas experimentarem e aceita, né, as pessoas errarem com aprendizado, né, não é que aceita o erro, não é assim, aceita que... Um erro novo, né? Que é permitido testar, que é permitido errar e aprender. Ou seja, uma cultura de aprendizado contínuo, não é? Porque você só aprende, no processo de aprendizado, nem sempre você vai ter só acertos, né? Aprende com os erros, claro. Aprende muito com os erros, aliás, né? Tá lotado aí. O Steve Jobs foi um exemplo, né, clássico de alguém que aprendeu com muitos erros e depois virou um sucesso incrível, né? Então tem histórias aí incríveis de empreendedores que viveram grande sucesso através de vários fracassos, né? Mas uma cultura que permite isso ajuda muito, né? Então a cultura empresarial, né, que também dá um certo contorno para favorecer ou não favorecer um ambiente onde os líderes se comportem de determinada maneira, se as pessoas se comportam de determinada maneira e promovam uma mais saúde no trabalho. A cultura interfere. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, que vamos levando para o nível organizacional, né? Excelente. E eu gosto muito de falar o seguinte: a rigidez adoece pessoas e organizações.
uma cultura rígida, uma organização do trabalho rígido, que não dá esse espaço da liberdade, da autonomia, Ronan, ela vai levar esse ambiente para um favorecimento das vivências de sofrimento, estagnação e talvez adoecimento. Então, um corpo rígido é um corpo saudável? Não. Uma empresa rígida é saudável? Também não. Então, é necessário que você tenha uma margem de liberdade para você poder lidar com as dificuldades do dia a dia. Por isso, a confiança, de novo, é importante. Então, a gente costuma dizer que uma cultura, vamos lá. Se eu olho hoje para a minha cultura, quais são os elementos que eu vou identificar que estão presentes, que favorecem esse ambiente, que promove saúde, e quais são os elementos que favorecem o mal-estar, o sofrimento e o adoecimento? Vamos criar essa lente aqui, que eu acho que vai ajudar. Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso ter uma organização do trabalho com essa flexibilidade. Isso significa que o trabalho ele tem espaços de conversa com quem executa. Já foi a época, gente. Taylorista lá, quem planeja é um, quem executa é outro. Hoje a gente entende que você tem que estar sempre ouvindo quem faz o trabalho, num espaço de discussão coletiva, de troca de experiência, de cooperação e de confiança. Né? Então, esse é um elemento. As pessoas precisam falar sobre esse trabalho e ele é vivo. Segundo ponto, há o reconhecimento? Né? A gente tem uma cultura que geralmente vê a falta. Você facilmente chama alguém e aponta para uma correção. Mas você tem pouco olhar para aquilo que é o positivo. Não, peraí, vou pegar o telefone aqui para falar que eu gostei do que aquela pessoa fez. É mais difícil. Então, ter essa consciência da importância do reconhecimento, porque ele ressignifica o sofrimento no trabalho. Então, você pode passar por uma situação difícil, mas se há um reconhecimento dos esforços, não, mas peraí, valeu. Valeu porque está sendo visto o meu esforço. Outro ponto que a gente já falou, liberdade e autonomia. Né? Não dá para ser tão rígido ao ponto das pessoas não terem espaço de movimentação e criatividade. E gerenciamento da carga de trabalho. Esse é um ponto fundamental. Tem que ter conversas abertas sobre isso. Não adianta o gestor olhar para a carga de trabalho e às vezes colocar para o melhor do time, aquele que está mais envolvido, porque ele está se eximindo do papel de desenvolver aquele que talvez tenha uma maturidade menor. Então, ele sobrecarrega o melhor. Essa é a premiação de quem tem um desempenho já adequado? Não faz sentido. Então, esses elementos e a cooperação. Ronan, ninguém aguenta estar num lugar extremamente competitivo. Eu digo hoje que, num mundo tão competitivo, a melhor forma de competir é cooperar. Ou você vai cooperar internamente e ser forte no mercado competitivo, ou você vai competir internamente e ser fraco no mercado. Então, são elementos que junto, é interessante porque eles se conectam com o melhor que a pessoa pode estar e ser na empresa e, ao mesmo tempo, dão sustentabilidade para o negócio. É isso que eu acho interessante. Falar de saúde mental no trabalho é falar de ferramentas, é falar de cultura, é falar daquilo que é muito prático e objetivo para a gente conseguir também o melhor negócio. Porque às vezes as pessoas pensam assim, saúde mental, se eu for preocupar com isso com os colaboradores, a minha empresa tem que ser produtiva. Gente, quem está bem, dormindo bem, sendo uma pessoa que acredita no seu potencial, é mais criativo, é mais inovador, é mais engajado. Né? Perfeito. Eu entendi e acho que talvez aí o desafio seja, né, como os líderes constroem os caminhos para ir criando esse ambiente, essa cultura, né? Assim, acho que, claro, aí a alta liderança das organizações precisa estar consciente de que isso precisa ser construído de uma forma intencional, né? Tem que haver um direcionamento intencional para fortalecer valores que promovam esse ambiente, né? Não só valores que estão relacionados com o tratamento do indivíduo, mas como é que as pessoas se relacionam também, né? Aqui tem um valor no IPOG que eu tenho reforçado cada vez mais, é o colaboramos e comemoramos, que ele tem um pouco dessas coisas que você falou aqui, né? O colaboramos, ou seja, jogamos junto, problema seu é problema meu também, sucesso seu é sucesso de todos aqui, o sucesso de todos é o meu sucesso também, né? Mas nós comemoramos, ou seja, a gente também tem que celebrar, tem que elogiar, Sim. porque me parece que ao fazer o elogio, volta naquele assunto da afirmação, né? Quando você tem um reconhecimento, ainda que pequeno, às vezes é uma palavra simples numa reunião, é um e-mail que você manda, um mimo que você deixa para aquela pessoa ali, né? Ou uma coisa que valoriza, um dia de folga que você deu para aquele cara que completou uma meta, né, incrível, coisas assim que é possível as lideranças fazer. Criar essas práticas, isso ajuda também a reforçar todos esses elementos que você trouxe aqui antes, da pessoa se sentir bem
com ela mesma ali, daí sim ela está preparada para enfrentar um novo desafio, né? E tem que ser verdadeiro, Ronan, no sentido assim, do feedback equilibrado. Talvez mais ainda só do que esse cuidado, é um olhar sobre o processo de gestão que privilegia e entende que você tem que colocar o bom para a pessoa, até para você ficar à vontade de colocar o corretivo. Às vezes o gestor tem dificuldade de fazer o feedback corretivo, porque como ele não faz o positivo, ele mesmo percebe a injustiça que ele está fazendo. E quando ele vai fazer, ele fica sem graça. Sim. Porque você tem que ter o mesmo olhar para aquilo que vai ser corrigido do que a pessoa está fazendo, que merece ser reconhecido. E aí tem que ser específico. Porque às vezes você, no corretivo, você é muito específico, e no positivo, legal, hein? Parabéns, gostei. Não, o que você gostou? Seja específico também. Isso é que fortalece, entendeu? E a gente vê muitos gestores dando um feedback que é insignificante, achando que é positivo. Interessante. Você fala só que foi bom, parabéns? Mas foi bom o quê? Né? Então, são alguns elementos que dependem de um olhar do gestor, de uma atitude que amplia. E a gente falando em práticas aqui de cultura, eu pensei em algumas que quem está assistindo a gente... Mas segura aí, bota essa na estante das práticas de cultura. Eu quero voltar a falar desse elogio, eu acho que tem muita gente que está olhando aqui, e esse é um tema importante. Eu quero chamar a atenção porque isso para mim, por exemplo, foi uma dificuldade no começo da minha carreira. Porque eu tinha um olhar de que as pessoas... Eu estou abrindo aqui, sessão confessionária aqui, sessão confessionária. A ideia é essa, que seja analítico mesmo. Estou abrindo aqui, assim, no começo eu tinha essa dificuldade, uma exigência muito grande comigo mesmo, com as pessoas, de querer fazer tudo muito certo, então padrões, assim, de excelência, né, que eu queria acertar demais. Você estava muito iludido. Né? Talvez, que é possível fazer isso o tempo inteiro. Talvez a minha trajetória escolar teve alguma influência sobre isso, talvez em casa teve alguma influência sobre isso, né? Meus pais eram professores, eu tive uma trajetória escolar onde tudo deu muito certo, então talvez quando eu entrei no ambiente profissional, eu esperava a mesma coisa. E aí sim, eu estava iludido. Acho que sim, porque o jogo é outro, é bem diferente, é uma outra coisa, né? E aí eu cometi durante muito tempo esse erro de achar que todo mundo tinha que fazer muito certinho e tal. E de vez em quando, peço perdão aí para os meus liderados, de vez em quando eu ainda penso assim. Mas com o tempo eu fui entendendo mais essa dinâmica, né? De que tem um processo de aprendizado, que você tem que esclarecer muito bem as suas expectativas. E aos poucos eu fui lidando melhor com a frustração, né, que é um pouco do que você está falando aqui. Mas sobre o elogio especificamente, talvez isso venha da sua casa também, para alguns, talvez venha de casa, porque em casa você tinha que fazer tudo muito certinho e seus pais nunca foram aqueles que, né, era aquele assim, 9,5, por que você não tirou 10? Não faz mais, né, que obrigação. 9,5, por que você não tirou 10? Não, tá estudando isso, só faz isso, né? Só estuda. Então, às vezes, você vem de uma trajetória, né, da sua adolescência, infância e adolescência, onde você também tinha que acertar tudo e que, né, o quase perfeito era ruim, né? E aí, quando você vem para o ambiente profissional, você traz uma carga de coisas que é um início de um modelo de gestão. Que é um modelo, né? Assim, que você acaba levando isso para o jeito que você vai lidar no seu trabalho. Então, eu acho que tem um pouco a ver isso, porque eu percebo isso em muita gente. Quando eu pergunto para elas, hoje tendo a consciência e enxergando as coisas já com muito mais maturidade, eu olho e falo assim, puxa, claro que eu tenho que fazer o reconhecimento positivo muito mais vezes do que o redirecionamento com os times, tem que aproveitar as oportunidades, tem que ser explícito, tem que ser específico, né? Não só específico, mas tem que ser autêntico, né? Tem que ser autêntico, tem que ser uma coisa autêntica ali, realmente, para transmitir esse significado para as pessoas. Mas quando eu estou desenvolvendo líderes, eu percebo que eles têm essa dificuldade também, porque às vezes em casa eles também não tiveram. Foi alguém que nunca recebeu elogios, né? Então ele nem sabe dar. Então a pessoa também não dá porque ela nunca recebeu, né? Então tem um pouco disso também na vida das pessoas. Tem muito. Não tem? Tem muito, Ronan. Eu vou dar um exemplo meu, né? Meu filho hoje está com 20 anos, mas se eu entrasse no quarto dele, a toalha está em cima da cama, eu falava, Vitor, essa toalha em cima da cama, que bagunça, vamos arrumar. Mas se eu entrasse e tivesse tudo organizado, eu falava, filho, parabéns, está tudo organizado. Olha, você não deixou a toalha em cima da cama, colocou no lugar certo. Você não fala.
tá fazendo mais que obrigação. E aí Mas por que tem isso, hein? Por quê? E nessa ideia, mas aí é do ser humano, né? A gente precisa saber se está indo bem, porque como nós temos nossos medos e inseguranças, quando alguém me dá notícia que eu tô caminhando, e isso, na verdade, é a lei do reforço positivo, né? Todo comportamento reforçado positivamente, ele tem maior chance de se repetir. E a gente abre mão dessa questão que poderia tanto favorecer o fortalecimento das pessoas, porque é cultural, Ronan, é o que você falou, vem de dentro de casa, de uma ideia, talvez de pais assim, que também sofreram um autoritarismo na sua educação, uma coisa assim, Sim. e a gente pegou essa carga. Vem de antes, né? Vem lá de trás. Mas aqui tem dois elementos que eu acho que vale a gente refletir, que eu quero aprofundar nisso que você trouxe, do porquê que a gente não elogia, né? Primeiro que eu acho que há uma dificuldade de reconhecer que a gente também espera, além do valor do trabalho e da utilidade, nós estamos aqui fazendo esse podcast sentindo que vai ter valor para vocês, vai ser útil, ok? Mas não é só isso. A gente espera também que seja único, que as pessoas falem, nossa, mas a forma como o Ronan apresenta o podcast é muito dele, né? Quem conhece o Ronan sabe a maneira que ele fala, ou a maneira que a Alessandra consegue passar o conteúdo. A gente quer ser reconhecido na singularidade. Naquilo que é só seu, que é só meu. Sabe aquela coisa bem simples? Fiz um bolo, aí você come, nossa, Alessandra, mas esse bolo só você faz desse jeito. Então tem algo do ser humano que a gente espera que, para além do valor e da utilidade, é quando a gente chega no máximo do poder do reconhecimento, Ronan. Essa é a dica. Que você também consiga fazer o outro perceber que você está enxergando o singular nele. Legal. Isso é muito potente. Muito potente. E outra coisa que funciona é a gratidão. Quando você é um líder, que a equipe sente que você tem gratidão pelos esforços, gratidão pelo engajamento, isso é verdadeiro, isso gera potência. Olha só, gente, que dicas assim preciosas, né? Porque às vezes a gente quer investir, ou acha que tem que investir tanto em treinamento, tanto em desenvolvimento das pessoas, mas coisas muito simples como fazer um elogio e um agradecimento tem potência de construir um ambiente para mais saúde, mais produtividade das pessoas, né? Um ambiente mais seguro. Para fortalecer. Muito maior do que, às vezes, grandes treinamentos, cursos e coisas assim, né? Às vezes uma prática aqui. Mas como aprender a fazer isso? Sim, você tem que buscar o conhecimento, mas olha como dicas assim preciosas. Então, assim, galera que está ouvindo aí, eu acho que você vai anotando. Tem muita coisa que a gente falamos aqui, mas essas dicas aqui são essenciais. Fazer o reconhecimento positivo, né? Saber reconhecer o que o outro faz de bem. Aí você tem vários momentos que pode fazer isso. E também agradecer, né? Ser grato. São práticas de vida que não só no ambiente de trabalho, Sim. né? Na sua casa, onde você está. Em qualquer né? relação. Isso, volta nas relações. Vem nas relações novamente, né? Até com você. Como é que você se reconhece no que você é bom? Como é que você percebe o que é de singular em você? Como você tem gratidão pelo que você já conquistou? Então, quando no início eu falei que a relação é que faz a saúde mental ser fortalecida, é porque você já tem dentro de você, Ronan, a internalização de todas essas relações importantes na sua vida. E como é que você lida com isso na sua mente, entendeu? Esse diálogo interno, ele vem de uma maneira anterior à maneira como você relaciona com o outro. Tá. Agora, vamos caminhando nessa direção. Nós falamos várias coisas aqui para prevenir. A gente falou várias coisas aqui que são cuidados, práticas, o que o líder pode fazer, que a pessoa pode fazer para não entrar nessa zona de se adoecer. Para não criar esse ambiente que favorece o adoecimento. Que favoreça o adoecimento. Então, falamos disso. Agora vamos dar um outro passo. Adoeceu. Você percebe que a pessoa está com algum... Entrou nessa zona, né, de não estar bem. O que a gente faz? O que as empresas têm que fazer? O que os líderes têm que fazer? Como lidar com isso? Então, hoje a gente já entende que uma nova habilidade das lideranças importante é o suporte psicológico, que vem junto com a proteção psicológica. Porque a gente está falando aqui de como construir ambientes que favorecem a saúde. Então, nós temos os modelos de gestão e a cultura. Mas também você pode ter fatores no ambiente que estão privilegiando uma experiência de muito mal-estar. Então, o gestor hoje ele precisa prevenir isso. Então, suporte psicológico é o quê? Você consegue identificar quando alguém que, sei lá, no trabalho remoto, que sempre abria a câmera, falava com você, não abre mais a câmera. Não está participando de reunião. Opa,
Você como gestor, se você tem essa habilidade de suporte psicológico, que agora, gente, é imprescindível, você não tem que virar psicólogo, mas você tem que estar atento aos sinais, né? O que do emocional de algum liderado seu pode estar precisando de uma atenção, para que você possa chegar, conversar e talvez fazer um encaminhamento. E aí vai depender da estrutura da empresa. Tem empresa que tem uma área, né, de segurança e medicina do trabalho, o médico do trabalho pode ajudar, fazendo ali uma primeira entrevista e talvez encaminhamento conforme a demanda. Você tem também empresas hoje que têm vários suportes de acompanhamento psicoterapêutico, que também podem contribuir. Então vai depender o que essa empresa já evoluiu em termos de suporte e proteção psicológica para os seus colaboradores. Agora, o que cabe ao gestor? Ele está atento aos sinais. E o que cabe a cada um? Porque a saúde mental no trabalho é corresponsabilidade. Nós falamos disso até aqui. O que eu preciso fazer? O que o meu gestor ou a empresa precisa também ter de ambiente para isso? Quando eu percebo que eu não estou bem, o mais difícil às vezes é aceitar. E aí tem um dado que é bem interessante para os homens que geralmente têm mais dificuldade de aceitar um quadro depressivo e vão para a bebida. Muitas vezes um homem que está sofrendo de alcoolismo, na verdade, está encobrindo um quadro depressivo. Porque na nossa sociedade, a depressão ainda é tão estigmatizada, é coisa de gente fraca muitas vezes, é algo que você não... Tem melhorado, tá, gente? Mas ainda nós percebemos o quanto que para os homens é difícil aceitar essa condição. Então, o que pode acontecer, Ronan? Se eu não tiver o esclarecimento de que esses sintomas podem ser ligados a um burnout ou uma depressão, e aqui o que vai diferenciar muito, porque o burnout é aquele mal-estar parecido com a depressão, que você não tem muita energia, está irritado, não tem motivação, mas está ligado ao trabalho. E a depressão é mais ampla, né? Não está necessariamente ligada às questões de trabalho. Sim. Se você não conhece os sintomas e não se percebe, você vai negligenciar um quadro que vai evoluir para cada vez ficar pior. Porque, gente, depressão não cura se você não tratar. Não é uma coisa que passa do nada. Tristeza, ok. A tristeza, e o que diferencia tristeza e depressão? Duração e intensidade. Né? Então, é normal ficar triste, é normal você sentir um mal-estar, mas se isso se prolonga muito e numa intensidade alta, você pode estar com um quadro depressivo. Então, tá atento aos sinais, aos sintomas, Ronan, e buscar ajuda. Então, assim, é delicado ainda o tema. Inclusive, outro dia eu estava ouvindo o professor Mendanha, que é uma pessoa que fala muito de burnout, dizer que as pessoas às vezes preferem falar que teve o burnout do que a depressão, que o burnout é quase que um símbolo de que, nossa, eu trabalhei demais. Tem até um certo, né, uma coisa assim que é mais bem glamour vista, aí. Glamour. Nossa, olha, até estava burnoutado porque trabalho muito. E o depressivo ainda é visto como alguém que tem uma questão individual de fragilidade, de vulnerabilidade, que foi afetada. Uhum. Então, eu acho que da sua pergunta, Ronald, o mais importante é você estar atento aos sinais, o que não está indo bem, e buscar ajuda. Porque se você, por exemplo, o estresse é normal? Gente, normalíssimo, o estresse movimenta a vida. Um pouco de estresse é até importante, senão você não sai do lugar. O problema é quando o estresse se torna patológico. As exigências do meio são muito maiores do que a capacidade que você tem de atender. Aí entra de novo a liderança, porque às vezes você passa uma atividade para o teu liderado que está muito acima do que ele consegue, você vai deixar ele só angustiado. E se você passa muito abaixo, você vai deixar ele enfadado. Olha a importância, de novo, né, de você conhecer cada um. Então, a gente precisa entender que o estresse, quando ele começa a ficar patológico, se você não cuida, ele pode se tornar assim um estresse crônico, um burnout e desenvolver uma depressão. Olha o caminho que você foi criando para você porque não olhou para si de forma verdadeira. Perfeito. Aí eu acho que tem a responsabilidade do indivíduo de fazer esse reconhecimento, de se posicionar, de gerir bem o seu tempo, a sua energia. E dentro da organização, acho que o papel da liderança ele é crucial, né, para poder criar um ambiente que favoreça a saúde, para que ele não tenha que tratar, né, uma situação de doença, né, onde a pessoa já, enfim, entrou na zona de ter tratamento, né, claro. Então, esse processo da liderança, da construção da confiança, de ter uma relação onde ele reconhece a conquista das pessoas, onde ele dá significado para as pessoas, e aí tem ferramentas para isso, onde você desenvolve o ser humano ali, enfim, que é um estilo de liderança mais, né, de coach, assim, de usar ferramentas para ajudar as pessoas a resolver os seus próprios problemas no trabalho e garantir que elas estão aprendendo. Acho que isso tudo contribui muito, não é? Sim, falei besteira? Falou muito bem. Eu acho que, olha, a gente pode resumir o que você está trazendo em 3 práticas, né? Que as pessoas podem colocar isso para rodar. Primeira, você quer ter uma empresa que não cultiva um ambiente
que é promotor de adoecimento, não promova gestores com baixa inteligência emocional. A gente tem testes para isso. A pessoa pode ser ótima de resultado, mas quando você se torna gestor, você vai ter resultado não é através de você, é das pessoas. Se você não tem inteligência emocional, você vai fazer mal. Então, a primeira coisa é que a gente vê as empresas ainda falhando nisso, que é básico. Você já está criando uma condição de mal-estar para as pessoas. Risco. Sim. Segundo, você pode ter programas de desenvolvimento de líderes conforme o pipeline. Não coloca ninguém numa posição que não está pronto. Né? Como é que ele desenvolveu habilidades, uso do tempo, dos valores para estar naquela posição? Então, se você é CEO, você fez as passagens. Você foi acumulando musculatura de liderança para chegar nesse lugar e não fazer todo mundo sofrer com isso. Então, as empresas têm que estar atentas também a essa colocação, né? Que às vezes a empresa familiar, infelizmente, a confiança é mais importante do que a competência. E aí você cria um ambiente que é muito negativo para quem está ali, que vai fazer sofrer. Não é por perversão, é por incompetência. A gente costuma dizer que às vezes o cara é perverso, ele gosta de fazer mal pro outro e ver sofrendo, às vezes é só ignorante mesmo. Né? E o terceiro ponto para a gente fechar aqui, Rona, essas práticas, combata o assédio. Faça campanha sobre isso, né? Coloque claramente os valores de respeito, de confiança, de cooperação. Quer dizer, esses valores na cultura estando muito claros e que não é tolerado o comportamento de assédio, eu acho que isso já cria um ambiente promotor de saúde. Essas 3 práticas instauradas, você já tem chance de ter muito mais o fortalecimento das pessoas e do negócio. Você falou uma coisa interessante, né? Eu vou compartilhar uma prática aqui nossa no IPOG. Tem um programa que eu gosto muito aqui, que é conduzido pelo diretor da área comercial aqui, o Gustavo, e ele tem um programa chamado Lapidando Diamantes. É um programa de formação de líderes, que ele tem legal. formação de pessoas. Então ele tem um grupo de pessoas que para entrar nesse grupo tem que ter um certo desempenho, então são pessoas que vêm se esforçando, então é um reconhecimento para pessoas que estão, né, realmente conseguindo alcançar resultados, né, de destaque. Então ele tem esse grupo dessas pessoas, onde essas pessoas recebem informações específicas, são lapidadas, e dali a gente busca, enfim, desenvolver a carreira dessas pessoas, quem sabe algumas para a carreira de líder. Então, nesta semana, por exemplo, eu vou estar com esses líderes na quinta e na sexta para fazer um trabalho de preparação deles sobre muito do que a gente está falando aqui, de como eles podem desenvolver práticas de liderança que favoreçam uma boa liderança, né? Criação de um ambiente de confiança e orientar com práticas simples, como algumas que a gente conversou aqui, falando da reunião individual, falando do feedback de reforço, coisa que você está falando aqui, né? Então, eu queria deixar esse recadinho, o pessoal vai estar aí na quinta e na sexta, a gente vai fazer esse encontro com eles. Então, é a formação do pipeline para que você prepare o líder antes, né? Porque muitas vezes a pessoa é alçada na posição de liderança sem ter esse preparo, e aí o desastre vai começando ali, né? Isso é pré-anunciado, né? Então tem um pouco aí a organização também é culpada de não cuidar disso antes, né? Porque acaba sendo uma miopia da organização, né? Ela não consegue enxergar o impacto de um gestor mal preparado para o bem-estar do time. Gente, isso é muito direto. Por isso que eu falo que saúde mental você tem que trabalhar junto com liderança e cultura. Não tem como você trabalhar saúde mental sem olhar modelo de gestão e cultura. E uma outra coisa assim que é muito importante é diferenciar saúde mental no trabalho de saúde mental e trabalho. Saúde mental no trabalho são as ações que a empresa faz para estimular a pessoa a cuidar da sua saúde mental. Palestras sobre yoga, mindfulness, acompanhamento psicoterapêutico, tudo isso é saúde mental no trabalho. Como cada um vai cuidar da sua saúde mental naquele ambiente. Mas saúde mental e trabalho, Ronan, nós estamos falando de uma relação. Como é que essa empresa vê essa relação? Aí nós estamos falando de modelo de gestão e cultura. Aí amplia. Aí é pensar isso que você está me falando. Quais são as ações que a gente tem para criar um ambiente que de fato favoreça crescimento e saúde? Legal. Acho que aí a gente fala de ações de liderança, mas tem outras ações que as empresas também fazem, do tipo ginástica laboral, programas uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que você pode comentar um pouco sobre programas onde você falou sobre quando eu faço bem para o outro, quando eu cuido do outro, isso faz bem para mim. Então, trabalhos voluntariados, onde eu estou cuidando de outras pessoas, também fazem a pessoa se tratar, né? Assim, então, empresas que têm ginástica laboral, programas de voluntariado, coisas assim, isso imagino que faz parte de um pacote de ações que trata de aí a saúde
Mental no trabalho. Isso. Essa é uma diferença importante, porque muitas empresas, depois da pandemia, investem a saúde mental no trabalho. Ou seja, eu dou condição para que os meus colaboradores entendam melhor como cuidar da própria saúde, mas é uma questão deles, se virem. Quando a gente fala de saúde mental e trabalho, a empresa toma para si a consciência de que líderes e cultura vão criar esse ambiente que promove a saúde, entendeu? Então tem uma diferença. E hoje a gente vê as empresas, às vezes, nesse sentido de causar um impacto maior no seu modelo de gestão e cultura para esse entendimento que ainda está inibido. Não está tão claro, é isso que eu quero dizer. Não, perfeito. Ficou interessante isso, né? E eu acho que a parte, saúde mental no trabalho é uma parte que eu diria até mais fácil, né? Sim. Porque você pode propor ainda terceiriza um pouco, né? Exatamente, né? Saúde mental e trabalho, aí eu acho que é um negócio que tem uma raiz um pouco mais profunda e conversa muito mais com valores, com questões mais estruturais das organizações, né? E eu acho que a alta liderança das organizações e os seus líderes precisam estar atento a como combinar esses fatores que nós estamos falando aqui. Excelente, porque olha, você pode ser alguém que tem uma boa administração do seu estresse, porque isso é muito importante, Ronan. A gente tem que fazer o nosso trabalho psíquico. Então, eu preciso, Alessandra, administrar minha carga de estresse. Tem até um teste do ISMA, que é o Instituto Brasileiro de Análise do Estresse, em que você vai marcando quais são as mudanças na sua vida que estão te causando estresse. E tem uma pontuação. Então, às vezes você está passando por um filho que foi estudar fora, uma separação, uma mudança de casa, de trabalho. Você vai marcando e ele te dá no final uma somatória para te dar o índice que você tem de risco de adoecimento. Por causa de todas as mudanças na sua vida. Então, olha que interessante, tem algo que a gente precisa administrar e que às vezes não faz, que é esse olhar. Quais são as mudanças, o momento da minha vida, o que eu estou tendo que gastar de energia para administrar esse estresse? Que aí é algo seu mesmo. E soma do trabalho. Então, tem algo aqui que a gente precisa pegar e fazer esse trabalho, ter essa análise. E às vezes nós não temos. Às vezes você está passando por um momento de vida com tanta mudança que você precisa ter esse reabastecimento mais frequente. Eu costumo dizer que é igual uma bexiga, um balão, que você vai enchendo a cada demanda, a cada mudança, está enchendo. Você precisa de vez em quando dar uma esvaziada, que são esses momentos de você se cuidar, para que você possa depois encher novamente, senão estoura. Né? Então, esse é um ponto importante. A gente tem que fazer o nosso trabalho. Um gestor é alguém que tem que ser craque, faixa preta nisso, em administrar o próprio estresse e não jogar para cima do time. Vocês ouviram isso aí, né, pessoal? Espero que sim, porque eu vejo isso todos os dias aqui, né? Assim, às vezes a gente tem que aconselhar alguns líderes que precisam dessa correção de rota, né? Porque você percebe que ele deixou chegar no limite, que ele não está conseguindo fazer uma boa gestão, um bom controle, né, desses fatores, né? E realmente, e a carreira de liderança, estava conversando isso ontem aqui com alguns líderes, a pessoa precisa ter consciência de que aquilo, ela tem que ter uma certa vocação para aquilo ali, para querer cuidar de outras pessoas. Às vezes, num raciocínio de forma muito simples, assim, muitas vezes as pessoas acham que a carreira de liderança é sentar num lugar e começar a mandar nos outros, né, e poder ganhar um pouco mais, né? E é o inverso, né? É sentar ali para poder cuidar das outras pessoas e elas crescerem. E isso vai te exigir muito mais. E essa mudança, às vezes você ascender a uma posição de líder quando você está começando a sua carreira e sua primeira passagem para a liderança é um grande desafio. Você tem que ter essa mentalidade muito bem preparada para que esse cuidado, né, reflita na saúde das pessoas que você está lidando. Inclusive a sua, né, que acabou de assumir um cargo difícil, porque liderar não é fácil. Eu costumava fazer, quando envolvia nos processos seletivos de gestão, por que a pessoa quer se tornar gestor? E geralmente vem isso que você falou, eu acho que eu aprendi muito, agora é meu momento, eu precisava de uma promoção. Mas a resposta que seria ideal é, gosto de lidar com pessoas, gosto de ouvi-las e tenho interesse verdadeiro em desenvolvê-las. É isso, né? Só que 99% das pessoas não estão preparadas para essa consciência. Então, talvez, sim, a gente tenha que prepará-las antes. Olha, você está consciente de que esse é o seu papel? Eu já falei desse livro aqui algumas vezes, eu vou falar de novo, aquele livro do Rancharan, o Pipeline da Liderança, ele é muito esclarecedor, né, sobre essas passagens de nível e que desafios que cada passagem dessa, né, de liderar
você mesmo para liderar os outros, que talvez seja, para mim, a mais desafiadora de todas, que é exatamente quando você entende, caramba, agora eu vou ter que cuidar de outras pessoas, né? E tem tudo a ver com saúde mental e trabalho, né? Sim, Tem tudo a ver com muito saúde bem, mental, estou Ronan. aprendendo. E tem um ponto também que eu queria ressaltar, já que a gente está trazendo esse fator da liderança, e que na minha experiência é bem forte, é o quanto que um processo de autoconhecimento, que o líder tem que estar investindo, seja mentoria, coach, análise, o que for, né? Ele precisa ter um lugar para realmente pensar o seu processo de gestão. Não vale muito se ele não tem essa ideia de cuidar. Então, às vezes, até uma pessoa que eu entrego um resultado do assessment. Eu trabalho, por exemplo, com o Hogan, que é um assessment de personalidade muito bom. Já fiz. Então, você recebe lá 40 páginas sobre você. Nossa, gigante. Excelente. Mas assim, Ronan, se você não quiser cuidar de si a partir daquilo, o autoconhecimento serve para nada. Então, a questão do autoconhecimento não é você ler sobre você e entender. É como é que você vai cuidar para aquilo incorporar em você. Então, o cuidado não é só essa coisa de, eu vou cuidar. O cuidado é você se tornar melhor para sua vida. Isso só você pode fazer. Essa transposição, o líder tem que ser melhor que os outros, porque ele precisa ajudar os outros a ter essa consciência. E isso é saúde por quê? Na medida em que você faz um assessment, você descobre alguns pontos que você tem que desenvolver e você cuida disso para internalizar, você fortalece a sua identidade. Você ganha saúde, porque você vai ficando cada vez mais emancipado daquilo que você é e dos seus limites também, porque um assessment geralmente traz esses elementos. Sim, sim. E uma outra coisa que pode ser feita de forma simples também, o líder pode pedir feedback para o seu time também, para ajudar a enxergar, né, pontos cegos, coisas assim que ele não está vendo e que eventualmente são coisas que ele tem que desenvolver. E ele tem que fazer isso, gente, e suportar depois, porque, né, Ronan, é excelente você pedir o feedback, mas eu já vi casos de gestor fazer isso e depois ficar muito magoado. Né? Claro. Então, ele saber que tá pedindo, que a pessoa vai trazer e que tá tudo bem, né? Ele tem que lidar com essa vulnerabilidade, né? Lidar bem com isso daí, né? É interessante porque a gente falando aqui, né, nesse momento e analisando desde o início, a forma como a gente lida com os nossos medos e inseguranças, a maneira, se ela é mais humilde ou mais arrogante, vai fazer toda a diferença para o processo de aprendizado e crescimento, né? Então, assim, como é que a gente... Um gestor que às vezes é muito agressivo, um gestor que acaba não conduzindo bem seu trabalho, pode estar muito ameaçado, né? Com muito medo. Então, como é importante a gente trabalhar essas questões para poder fazer um trabalho melhor. Alessandra, a gente tem aqui, queria te convidar agora para falar um pouquinho sobre os cursos aqui, né? Você é professora de um dos nossos cursos de pós-graduação de psicologia organizacional, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, pessoal que está ouvindo aí, né, esse é um tema super importante aqui, que está na programação, né, dos nossos cursos de psicologia e também nos nossos cursos de liderança. Então a gente tem esse conteúdo, né, de liderança, saúde no trabalho, de clima, de como é que você trabalha, né, performance das equipes e tudo mais, em vários dos nossos cursos. Mas especificamente, eu queria que você falasse um pouquinho hoje sobre esse curso, o que as pessoas que estão interessadas nesse assunto, eventualmente vão considerar fazer uma das nossas especializações aqui, por exemplo, essa da psicologia organizacional no trabalho, vão encontrar. Eu queria que você comentasse um pouquinho para eles aqui e falasse também da sua disciplina, que você, né, uma das professoras dessa pós-graduação, contasse um pouquinho para eles o que eles podem esperar, que desafios, como é que você aborda esse tema lá. Legal, vamos lá. Na minha experiência, eu tenho 2 MBAs que eu atuo aqui no IPOG. Um é o Executivo em Liderança e Gestão Empresarial, com a disciplina Cultura, Clima e Engajamento de Alta Performance. E a gente traz também conteúdo sobre autorrealização, felicidade e saúde mental no trabalho. Ou seja, uma disciplina imperdível, Ronan. Ela é incrível. Porque além de ter conteúdo relevante sobre tudo isso, a gente trabalha com uma metodologia que visa reconectar as pessoas com essa vida mental, afetiva, o que ela vai fazer na prática. É transformador. Acho que o mais legal é que o IPOG ele traz uma metodologia não só de aquisição de conhecimento, mas de transformação. E com esses conteúdos, então, isso, né, acaba sendo um produto natural do nosso módulo. E também na psicologia organizacional do trabalho, com a disciplina Prazer e Sofrimento, Saúde e Adoecimento.
Tanto em uma quanto em outra disciplina, a gente tem hoje o uso já de ferramentas, Ronan. Então, a gente não entrega só o conhecimento. Mas tá bom, como é que a gente faz um diagnóstico? A gente tem ferramenta para isso. Aí depois o processo de intervenção. A gente tem também material para você já montar um processo de intervenção em saúde mental no trabalho. Muito baseado no que nós trouxemos aqui. Fatores de riscos psicossociais. Quais são? Como identificar? Como trabalhar o desenvolvimento disso numa cultura organizacional? Então, assim, eu acho que hoje, e principalmente a de prazer, sofrimento, saúde e adoecimento, que é da psicologia organizacional do trabalho, tem uma pegada ainda bem forte de aprofundar na questão da sintomatologia das doenças relacionadas ao trabalho. Hoje a gente teria aí uma classificação mínima de ansiedade, burnout, estresse crônico, ataques de pânico e a depressão como doenças relacionadas, mas a gente aprofunda bem entender cada uma, como prevenir, né, como também tratar, bem interessante. Legal. Pessoal, então vocês estão vendo aí, a gente tem uma série de MBAs aqui e cursos que tratam desses assuntos, você pode consultar nas nossas redes sociais, no site, está tudo aqui. Espero que você tenha aproveitado bem esse conteúdo também, de tudo que a Alessandra trouxe para nós aqui, essas reflexões, que eu acho que é um tema super importante e todos nós, né, temos que buscar nos desenvolver. Então, uma formação através, né, dos MBAs aqui pode te ajudar, né, a enxergar melhor como você pode contribuir dentro do seu ambiente de trabalho e também na sua vida pessoal, né, para saúde mental. E eu queria trazer agora para o final, a gente está caminhando aqui para encerrar, Alessandra, que mensagem final você gostaria de deixar aqui para essa audiência a respeito desse tema, um tema riquíssimo, acho que é do interesse de todos, né, pela proporção que ele vem tomando ao longo do tempo, né, dentro das organizações. Tem muito a ver com turnover, tem muito a ver com produtividade, tem muito a ver com o bem-estar das pessoas, né? E querendo ou não, indivíduos, líderes e organizações têm que entender mais sobre isso e saber lidar, né? Os desafios da vida cotidiana vão continuar existindo, há uma certa pressão, né, constante da sociedade em cima das pessoas, especialmente profissionais que veem novas tecnologias, né? A gente já falou em outros podcasts aqui sobre, né, a própria inteligência artificial que está vindo aí, como ela já começa a afetar o ambiente de trabalho, então as pessoas têm aquela pressão, né, por não saber o que vai acontecer, tem que aprender coisas novas, e isso vai continuar, não vai acabar. Então, como é que a gente vive bem nisso? Então, eu penso que esses assuntos todos foram muito pertinentes. Eu queria ouvir um pouquinho, recado final, o que você tem para dizer para a nossa audiência sobre isso? Eu acho que é muito importante a gente manter uma curiosidade sobre a gente. Você ter curiosidade sobre você, sabe? Querer se conhecer melhor naquilo que você tem já que está bem desenvolvido, naquilo que precisa de atenção, mas fazer isso com autocompaixão, com carinho, a maneira como você se revela na sua realidade, na sua verdade, ela também pode ser mais gentil ou não. E quando você trabalha essa gentileza com você e essa humildade, você está sempre desenvolvendo, Ronan, aberto ao aprendizado, ao desenvolvimento. É mais difícil situações te deixarem tão ansiosos, tão dominados pelo medo. Então, eu acho que um caminho importante é o que a gente falou aqui, dessa integração, de você saber olhar para você, ter essa curiosidade, porque isso te mantém nesse movimento, né? Nessa flexibilidade que a vida exige para, se você está fazendo de um jeito e viu que não é assim, vamos recalcular a rota. Eu costumo dizer que se a gente tivesse o Waze, de maneira que se a gente errasse uma rua, ele virasse e falasse para você assim, não vou mais te levar onde você quer, você errou, você não tem competência. Ia ser horrível, né? O que ele faz? Ele recalcula a rota. Às vezes demora um pouquinho mais, mas você chega no seu destino. Então, acho muito legal a gente recalcular as nossas rotas, ter essa gentileza conosco, entendendo que sim, nós vamos ter erros, nós vamos ter ali algumas situações de frustração, mas se permitir continuar, investir em você. Você tem muito valor. Eu acho que quando temos essa medida, a gente tem base para construir saúde. Legal. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, Alessandra. Obrigada, foi um prazer Ronan. poder falar com você sobre esse tema. Você tem uma profundidade incrível. Vou querer continuar esse papo. Que bom, o prazer foi todo meu, amei. Vou querer continuar esse papo. E vocês aí que assistiram esse episódio, quero agradecer mais uma vez a companhia de cada um de vocês aqui. Né? Mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Tá aí, curta, compartilhe, comente, enfim, distribua essa informação para quem você acha que pode ajudar. Pessoal, então esse foi mais um IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento, tá bom? Espero vocês aí no próximo episódio. Até mais.